Olá pessoal, domingo, né? Chegou em casa, tranquilo, vai dormir, não faça isso, fique tranquilo. Se delicie de informações aqui no programa Café com Leite. Quero lhe desejar boas-vindas aqui no nosso novo cenário. Você que já conhece o nosso programa, Tá mas muito legal. muito obrigado, viu? E vamos Muito falar bonito. para o Brasil inteiro hoje, olha. Coisa boa. E Esse é um em prazer. especial para o Piauí, né? Teresina. Esperantina. Esperantina, é? Pertinho de Teresina? 180 quilômetros. Esperantina fica uma cidade no meio entre o litoral. Então é subindo aqui para o litoral, para Parnaíba, para cá. São 180 quilômetros para Esperantina e de Esperantina para Luiz Correia são 150 quilômetros. Então todo mundo que vai pode passar por lá, entendeu? Porque tem mais de uma via de ida. Mas é subindo aqui para a praia, não é indo para o norte nem vindo aqui. Então, indo para o norte. Indo para o norte. Você sai de Teresina em direção ao norte, em direção à praia. Certo. Direção à praia. Que bom. E a família toda lá? Toda lá, quase Ou toda em Teresina? Lá. Não, tem uma parte em Teresina. Tem uma parte tem em Teresina. Uns sobrinhos estudando, trabalhando, entendeu? Tem irmãos trabalhando em Teresina. Lá, e assim, como todo mundo é do direito, tem um sobrinho da TI, tem outro que está no ramo imobiliário, aí eles estão em Teresina até pela gama de negócios que é maior, né? Teresina, sempre Teresina, a capital sempre abre mais Teresina, mercado, pelo fato de ser capital, ele tem um mercado é mais amplo, mercado né? maior, com certeza. Tá certo. E aí eles têm que se deslocar, sair de uma cidade menor, tá? Esperantina, apesar de ter um volume de comércio hoje, assim, eu tive o final do ano agora lá, eu fiquei impressionado porque com o volume de negócios que aquela cidade tem hoje. Esperantina? Esperantina. Qual é a população? Atualmente tem 50, 60 mil pessoas, mas se tornou a cidade polo de negócio. Entendeu? Assim, gente, assim, eu tava me sentindo na Índia lá. Entendeu? Olha só, é nada. E bicicleta, moto e não sei o que, todo mundo movimento grande. Movimento grande. E muito comércio. Que bom, né? Muito comerciante que veio das cidades vizinhas para lá. Entendeu? É um polozinho. É um polo muito importante hoje, assim, eu vejo. E assim, e ainda tem mais uma coisa que aconteceu, que o vice-governador, tá, do estado atualmente é filho de Esperantina. Olha só. Então, assim, como o governador do estado do Piauí é uma pessoa que faz muito negócios fora do país, tá? Pelo menos é a história que a gente sabe, o vice-governador, ele tem a oportunidade de governar muitas vezes. Sempre ali, governador sim, governador não, né? Em muitos momentos. Que bom. Então, assim, até nesse ponto, assim, eu tenho que tenho que parabenizar aqui a família, tá? do vice-governador e o próprio vice-governador, porque o que ele transformou, o que ele tem trazido de
de estrutura para dentro da cidade de Esperantina, assim, melhorou assim de uma forma fantástica. Por exemplo, acabei de saber que ele está trazendo um Instituto Federal para lá, entendeu? Olha só. Tá? Corpo de Bombeiros. Isso faz alavancar tudo, né? Traz negócios, traz muito negócio para a região. E assim, a cidade é outra, entendeu? Eu tiro o chapéu. Então, assim, parabéns assim, para ele, para o Temístocles e para a esposa, que é prefeita de Esperantina. Aí a esposa é a prefeita. É a prefeita de Esperantina. Aí essa conexão aí do vice-governador com a prefeita, meu amigo, a tendência é assim, desenvolver. ele tem assim, ó, ele é vice-governador, tem um filho deputado estadual, um filho deputado federal e ela é prefeita de Esperantina. Olha só, a família toda, né? Quer dizer, Então, tem assim, tudo para alavancar, né? E realmente alavancaram. A cidade é outra completamente diferente, a região, abrindo ruas, entendeu? Fazendo estrutura para a população, como quadras de esporte, ginásios, piscinas, entendeu? Para que a população possa exercer atividade física. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom. Agora, e é isso que as pessoas precisam entender, que o político não é das pessoas, não é de uma pessoa, é das pessoas. Das pessoas. Né? Das pessoas. Então, o Temístocles, assim, tá de parabéns, a prefeita, tá de parabéns, Ivanária lá. Que bom. Porque a cidade, assim, se transformou. Seus pais moram lá? Moram lá. Certo. Moram lá em Esperantina. Que bom. Mas me diga uma coisa, e você estudou onde? Foi em Teresina ou onde foi? Eu saí de Esperantina e estudei em Teresina. Então, eu me formei em Teresina. Ah, sim. Então, eu me formei na Universidade Federal do Piauí, Medicina. Eu entrei em 1996 e saí em 2002. Tá? E aí vim para cá em 2003, né? 2004. Por quê? É isso, eu queria chegar aí. Por quê? Você saiu de Teresina, que é um polo... Por que eu vim para o Cariri? Porque a minha esposa, tá, que é radioterapeuta, e também é do Piauí, também é de Teresina, ela saiu do Piauí e ela foi fazer a radioterapia na USP, tá? Que é a escola de medicina de todo médico do Brasil, ou seja, é a garotinha dos olhos verdes, é a mais bonita de todos, entendeu? No Brasil é a USP. Então ela saiu lá de Teresina e foi fazer radioterapia na USP. E o serviço de oncologia de Barbalha teve o prazer de ser montado pela USP, entendeu? Ou seja, os profissionais que vieram montar o serviço de oncologia de Barbalha, eles foram montados por um físico da USP, por um médico da USP, e por aí vai, entendeu? E toda a assessoria lá, todas as máquinas, tudo da época. E a minha esposa, que é egressa da... A época era sua esposa já? Não era namorada ainda. Minha esposa, que era egressa de lá, ela... Veio junto. Entendeu? Porque assim, veio o primeiro médico, não gostou da região, porque veio um paulista para a região. Na época, 20 anos atrás, assim, você sabe que o Cariri tinha menos oferta de coisa do que tinha hoje. Aí, assim, ele chegava, mora em São Paulo, vem morar no Cariri sem nada, sem avião, sem nada direito. Aí achava ruim, né? Sim. E aí, passava aqui 6 meses, 1 ano, pedia para ir embora. E aí veio o primeiro, veio o segundo, tá? E a terceira foi ela que veio. E ela veio há 20 anos atrás, e assim, como na época, assim, ela tinha saído da USP, e para quem trabalha com radioterapia, para quem trabalha com câncer e depende dessa estrutura, tá, hospitalar, você tem que ir atrás de onde tem a estrutura. Então eu cheguei para ela e disse, olha, você procura onde trabalhar, que eu vou para onde você estiver. E aí lá eu me organizo para trabalhar. E assim foi feito. Então assim, ela veio para cá. Aí depois que eu cheguei aqui foi que eu fui fazer a residência de mastologia para poder me integrar ao serviço de oncologia e tratar as pessoas com câncer aqui na região também. Aí casou, né? Cuidar das pessoas com problemas de mastologia, né? Problemas de mama, né? E a esposa... Ela trata só câncer, né? E eu, por exemplo, assim, por escolha, entendeu? Eu também só trato câncer. Ou seja, eu não faço nada de cirurgia geral. E dentro do direito, porque assim, eu me formei com direito aqui na URCA, tá? Em 2018, ou seja, eu entrei... Achou que era pouco, aí não, achei que era pouco, aí me formei em direito. Assim, só que eu não advogo, eu só assessoro os advogados, entendeu? Você mesmo, eu tive a oportunidade de assessorar, e assim, assessoro hoje advogados no Brasil todo, e todo mundo que me procura, eu estou à disposição. Qual é meu papel? É potencializar seus resultados.
Entendeu? Quando eu te disser assim, ó, o caso for médico, ou seja, você está lidando dentro de um caso médico, você está tentando ajudar uma pessoa com alguma patologia, ou então está tentando ajudar algum empresário para defendê-lo, tá, dentro da esfera trabalhista, o meu papel é dizer assim, ó, esse caso aqui a gente ganha, esse caso a gente não ganha, e assim, e se tiver possibilidades da gente ter resultado melhor, eu te dizer qual é o caminho que nós vamos, entendeu? Porque eu tenho certeza absoluta que, assim, que por toda a especialização, por melhor que ela seja, e eu já fiz mais de uma especialização dentro do direito médico, ela não te torna um médico, entendeu? Então, o advogado especialista em direito médico, entendeu? Assim, ele vai entender do direito, um pouco de medicina, mas nunca vai chegar ao tanto de experiência e de know-how que eu tenho. Então, assim, eu melhoro muito esse teu resultado. Tá, nisso. E é o que a gente espera, né, como profissional do direito, né? É isso. Então, assim, graças a Deus a gente tem tido bons resultados. Que bom. E o papel é esse, entendeu? É tentar potencializar. Eu não quero deixar de ser médico, e por isso eu resolvi nem fazer o AB, eu não fiz o AB, tá? Para que você mesmo, como advogado, não esteja achando que eu quero advogar, entendeu? Que eu quero virar advogado. Não. Eu não quero advogar, não quero Você estudou para agregar valor. Exatamente. Ao seu negócio. Eu quero né? que você me veja como parceiro. Eu quero que o advogado me veja como parceiro e não como concorrente. Tá certo. E daí se obtém mais resultado, ambas as partes. Ambas as partes. Ambas as partes têm mais resultado. Mas aí veja só, sua especialidade que você mais é apaixonado é a mastologia, né? Mas aí aqui eu mais pratico. Mais pratica. Mas aí soube também que você estudou acupuntura. Então, por que eu estudei acupuntura, Leite? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, tá, dessa história do corpo ter a capacidade de se autocurar. Entendeu? Ou seja, do corpo, de eu melhorar meu sistema imunológico, de eu fazer com que o meu corpo produza substâncias para que eu tenha, tá, resultados farmacológicos. E a acupuntura, ela me dá essa possibilidade. Entendeu? Assim, a acupuntura, eu consigo tratar uma infinidade de coisas, como dor de cabeça. Tá? Já tratei, não, eu ainda hoje tratei hemorroidas com acupuntura. Hemorroidas com acupuntura. Hemorroidas com acupuntura. Entendeu? O que a acupuntura faz? Ele diminui a varize? Não. Mas ela tira a clínica. Eu consigo tirar a inflamação. Eu consigo manter aquela pessoa, entendeu? Sem o processo inflamatório. Entendeu? Por exemplo, assim, a pessoa que eu venho tratando, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade de encontrar ela na época com medo de comer. Porque, assim, todas as vezes que eu me alimento, eu tenho um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Ou seja, o meu intestino, o meu estômago, ele vai começar a trabalhar para que aquele bolo fecal comece a ser formado e eu venha expelir essas fezes, né? Então, quando eu como, naturalmente, tá? A gente vê isso muito nos bebês. Bebê mama, bebê faz cocô. Entendeu? Assim, é quase uma situação síncrona. Mama, cocô, troca fralda, essa coisa toda. Então, isso é um reflexo gastrocólico. Então, a pessoa com hemorroida e com aquele inflamação na via anal, lá na via perineal, é muito ruim. Então, ela tem medo de comer. Já pensando no impacto que vai ter. Então, eu encontrei essa pessoa nessa situação e aí nós começamos a tratar. Fizemos assim várias sessões, tá? Porque assim, a acupuntura ela é um processo. Eu não enfio uma agulha aqui e tenho um resultado, não. Eu tenho que estar fazendo e estar mantendo, entendeu? Então, assim, eu fiz... a primeira aplicação que você já tem resultado. Eu tenho resultado, por exemplo, assim, se for coisas agudas. Por exemplo, eu estou cansado de pegar pessoas com dores agudas, principalmente cefaleia, e eu consegui tirar ali instantaneamente, entendeu? Náusea, tá? Instantaneamente. Mal-estar, instantaneamente. Mas isso é um processo, tá? Então, geralmente, a gente faz de 5 a 10 sessões. O mais, assim, o mais habitual são 10 sessões a gente fazer. E eu começo a fazer aquilo para que o corpo comece a trabalhar a meu favor.
produzir substâncias, entendeu? Que Olha tenham... só, então não é aquela aplicação das agulhinhas lá, tal, que vai exercer o processo de cura, digamos assim, de cura ou de tratamento, né? Então, a agulha, porque assim, o corpo ele é todo interligado. Por exemplo, algumas pessoas têm dor de cabeça e às vezes quando eu vou fazer a aplicação da agulha, eu vou aplicar lá no pé. Aí ele diz assim para mim, doutor, mas está doendo a minha cabeça. Tá doendo na minha Entendeu? cabeça. O corpo ele é todo interligado. Então assim, ó, eu coloco uma agulha no pé, mas essa agulha no pé, ela está num ponto do fígado, porque a acupuntura ela trabalha em coisas chamadas meridianos. Aí cada órgão tem seu meridiano. Olha só. Entendeu? O fígado tem seu meridiano, o estômago tem seu meridiano, o baço tem seu meridiano. Precisa saber onde está o meridiano. Onde está o meridiano. Entendeu? Muito bem. O estômago tem seu meridiano, a bexiga tem seu meridiano. Entendeu? Rapaz, é impressionante, né? Por exemplo, assim, ó, uma coisa que tem uma atividade muito boa, pessoas grávidas que estão com náusea e vômito e não quer tomar medicação. Cara, a acupuntura é um negócio perfeito. Entendeu? Perfeito. E não tem contraindicação, né? Eu imagino. Pode ter contraindicação. Não, mas vamos deixar isso para o próximo bloco. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe pedir permissão aqui, pedir a minha produção para preparar um cafezinho, né? Tá A gente tem que tomar um cafezinho comigo, né? Mas antes, rapaz, eu queria falar para você que tem um assunto importante que eu tenho que dizer aqui na TV Meio, né? E falar com o nosso telespectador em todo o Brasil. Gente, quem não registra não é dono. Você sabia disso? Portanto, se você tem a sua marca, você tem a sua patente, desenvolveu alguma patente, se você tem um software, se você tem um desenho, tem uma poesia, tem um livro escrito, pensa em escrever, quer proteger, registre. Quem não registra não é dono, tá? E Leite Marcas e Patentes. Entre em contato com a gente. Nossa equipe de profissionais está pronta para lhe atender. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Grande abraço a todos que fazem a grande empresa Leite Marcas e Patentes. Lembre-se, atendem em todo o Brasil. Meu amigo doutor Idelfonso, vamos tomar um cafezinho? Com leite, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre a acupuntura e, lógico, sobre a brilhante profissão desse nosso convidado, doutor Idelfonso Carvalho? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite aqui na TV Meio. Você em todo o Brasil acompanha as nossas afiliadas. Aqui no interior do Ceará você assiste no canal 16.1 TV Café com Leite. Em Fortaleza você assiste no canal 18.1 TV Meio. TV ONI lá em Belém do Pará. No Maranhão também você nos acompanha, Tocantins, no Mato Grosso. Enfim, em todo o Brasil, a TV Meio e o programa Café com Leite, mantendo você sempre muito bem informado. Hoje o meu convidado, o doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista, abrilhantando aqui o nosso programa, conversando um pouco sobre acupuntura, ele que também é especialista em acupunturismo, né? Eu posso citar assim, não é, doutor? Acupunturismo, né? Na verdade, assim, o termo mais utilizado hoje é acupunturiatra. Ligado à medicina, né? Eu prefiro acupuntura, entendeu? Mas assim, o termo mesmo assim que o povo fala hoje é acupunturiatra. Muito bem. Diga uma coisa, uma curiosidade, porque de qualquer forma, aquelas agulhinhas, aquilo dói, doutor? Eu nunca fiz. É o que eu sempre explico para as pessoas. A acupuntura, tá assim, onde nós temos terminações nervosas é na pele, certo? Então, quando eu toco na pele, você sente a agulha. Quando eu introduzo a agulha, você não tem dor. Não sente mais. Por quê? Porque você só tem terminação nervosa na pele. Aí, assim, qual é o meu objetivo? Estimular o canal, estimular a via nervosa. Entendeu? Então, como geralmente elas estão mais ou menos próximas e interligadas,
você sente aquele choquinho. E é coisinha leve, né? Porque ela é muito fininha, né? Quando você toca na fibra nervosa, você sente muito. É que nem aquele choquinho que você sente aqui do lado. Sim, certo. Entendeu? Você sente muito. É, mais um. E aí, aquele estímulo, tá? Aquele assim, tem que ser no ponto certo, no tanto certo, porque se ele passar do ponto, ele pode dar efeito reverso. Mas olha só, um pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Então, assim, ó, e uma das coisas assim que eu falo pouco, mas que é importante que as pessoas saibam, atualmente eu tenho feito muita eletroestimulação transcutânea. O que é isso? A gente tem uns eletrodos que a gente coloca com gel de condução na pele. Só para eu entender, aquele tubinho que tem a agulha dentro que trisca aqui, isso é eletrodo? Não. Não, é outra coisa. O eletrodo, ele é uma borrachinha, tá? Em que eu coloco um gel e colo ele na pele, tá? No ponto de acupuntura. E esse eletrodo, na frequência que eu determino, para a patologia que eu quero, tá? Eu vou fazer um estímulo e esse estímulo vai ter o mesmo efeito da acupuntura. Entendeu? Então, assim, aquelas pessoas que não gostam de agulha, que tem medo de agulha, a gente pode estar usando o eletrodo. Entendeu? E algumas pessoas, porque assim, entenda que o eletrodo, ela tem uma energia, tá? E nessa energia, por exemplo, você vai sentir um estímulo elétrico. O eletrodo, ele vai te dar tipo um mini choque. Um mini choque. É mais ou menos isso mesmo. E esse mini choque, ele vai estimular a via nervosa, tá? Dentro, tá? Dos canais, tá? que a gente seleciona para que a gente possa estar tratando a patologia indicada. Me diga uma coisa, precisa conhecer o corpo inteiro, né? É uma situação. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa da minha família que eu trato e ela tinha uma coisa chamada parassonia. Você sabe o que é parassonia? Não. Entendeu? Assim, você já deve ter visto, mas assim, ninguém sabe o nome, né? Tem coisa que a gente vê e não sabe o nome? Pronto, essa é uma, né? Assim, por exemplo, a pessoa acorda assustada, entendeu? Achando que tá caindo dentro do buraco, como se fosse um pesadelo. Já senti isso. Entendeu? Isso é uma parassonia. É como se eu estivesse caminhando e cair de uma escada, entendeu? Cair no buraco. Então, isso é uma parassonia. Só que, assim, ela pode, assim, ser uma coisa esporádica, você tem uma vez na vida e, assim, nunca mais ter. E você pode ter isso de forma patológica, entendeu? Que afeta a tua qualidade de vida. Então, assim, eu tenho tratado, tá, um caso desse com modulação vagal. E, assim, graças a Deus, assim, a gente tá com isso completamente cedido, entendeu? Em conjunto com isso, assim, a gente não pode esquecer também que às vezes a gente pode tá lançando mão da droga, ou seja, essa pessoa ela também usa droga porque, assim, apesar de estar usando a medicação, ela também ainda continuava tendo os episódios. Quando foi associado à acupuntura, e aí foi cessado completamente. Entendeu? Ou seja, você traz qualidade de vida. Adicional. Um adicional. Então, assim, a acupuntura ela tem esse poder porque, assim, ó, entenda só, quando eu estimulo um ponto, tá? E esse ponto ele tem ligação interna e externa, ou seja, o baço ele se liga externamente com meus canais da pele que são externos, mas ele tem a via interna dele. Então, assim, é como se eu estivesse fazendo um tratamento sistêmico, entendeu? Por exemplo, para que fique bem claro para você e para os telespectadores, quando eu faço uma cirurgia na mama, o tratamento é local. Quando eu faço uma radioterapia, o tratamento é local. Quando eu faço a quimioterapia, que eu coloco uma droga na veia, ela se espalha no corpo todo, tem um tratamento sistêmico. Então a acupuntura, ela teria essa similaridade. Sistêmica. Entendeu? Ela tem uma atividade sistêmica. E aí... Agora, o que é interessante é essa conexão, né? Saber que o ponto, por exemplo, do pâncreas está aqui nesse dedo. Saber que da cabeça... do cérebro está lá no dedão do pé. Achei engraçado, Leite, que assim, ó, por exemplo, toscolo. O ponto é na mão. Eu tenho um toscolo aqui, o ponto é aqui. Eu faço um estímulo aqui, em pontos específicos. Isso é feito lá na coisa. Entendeu? Então, assim, é um negócio fantástico. Entendeu? Assim, para quem
entendeu? Quer utilizar mais os recursos do corpo e quer utilizar menos droga de farmácia, entendeu? É uma mão na roda, é um negócio fantástico. Você falou que eu posso usar a droga também, Posso. mas depende da situação, se eu já vinha utilizando ou não, né? Por exemplo, mas existem os tratamentos exclusivamente com acupuntura. Existe. Por exemplo, assim, porque assim, ó, vou te dar um exemplo. Tem um hospital aqui na região, tá? Que ele montou um serviço de qualidade de vida. E eu acho que a gente merece, assim, dar parabéns para ele, porque, assim, o que ele fez, tá? Ele chamou um acupunturista, tá? Que sou eu faço acupuntura lá no hospital. Aí tem um terapeuta, tem um endocrinologista, tem um nutricionista, tem educador físico, e assim, tem psicólogo, tem outros profissionais, só para atender os funcionários do hospital. Só para atender os funcionários? Só os funcionários. Ou seja, é um ambulatório de qualidade de vida para os funcionários. Vou te dizer, ó, tem vários pacientes lá, tá, que tomavam medicações como pregabalina, que atualmente suspenderam, entendeu? Que vinham utilizando analgésicos constantes, que atualmente suspenderam, entendeu? E assim, e por aí vai. Tem vários pacientes lá, entendeu? E assim, com esses resultados, entendeu? E assim, eu fico muito feliz porque o resultado, a gente vê isso de forma prática. Por exemplo, eu vou te dar... Isso traz benefícios na produção. Não, deixa eu te dar o dado. O Serviço de Qualidade de Vida fez um estudo ano passado, esse ano não foi feito ainda, tá? Ele estudou 12 meses, estudou 10 meses de ambulatório, certo? Implantou o ambulatório, foi estudado 10 meses. Como foi o estudo? Eles pegaram os atestados que foram entregues no SESMIT e mediram quantos dias de afastamento daqueles atestados em 10 meses, tá? Certo? Em 10 meses não, em 12 meses, certo? E eles pegaram 10 meses antes do ambulatório. Eu tenho até esse dado aqui no celular, porque assim, eu achei ele impressionante. 10 meses antes do ambulatório, teve 957 dias de afastamento dos atestados. 3 anos, praticamente. Não, 957 dias. Sim, certo, dias. Mas considerando 365 dias ao ano, quase 3 anos. Mas somando todos os funcionários. Sim, entendeu? Sim, mas eu digo no contexto geral, quase 3 anos. E aí, os 12 meses de ambulatório deu 252 dias. Entendeu? Então, assim, reduziu o que? 1/3, né? Para 1/3. Então, assim, a gente vê o poder que é essa história de cuidar da qualidade de vida do funcionário, entendeu? Então, assim, você tem resultado prático, entendeu? Porque, assim, ó, tem gente, por exemplo, atualmente, que vai para o ambulatório praticamente toda semana. E aí, por exemplo, ó, tem gente que eu estou tratando só por questões de sintomas climatéricos. E aí, assim, todo mundo sabe que, assim, que a mulher sofre muito, tem muita mulher que sofre muito com os sintomas climatéricos. Ou seja, ela tem insônia, ela tem irritabilidade, entendeu? E ela tem uma infinidade de alterações que vai piorar a qualidade de vida dela. E a gente consegue restabelecer esse equilíbrio, essa qualidade de vida com a acupuntura. Entendeu? Olha só, né? Então, assim... sem uso da droga, sem acima uso, de tudo, sem uso né? de nenhuma droga, entendeu? Tinha uma que estava de férias agora, e ela disse, doutor, eu tô dependente desse negócio. Ele disse, eu sei que é assim que você fica dependente. É um negócio tão impressionante, por exemplo, assim, que quando você se adapta muito bem ao processo, não tem ninguém, Leite, que saia de uma sessão de acupuntura, porque assim, são de 30 a 40 minutos, com a música, entendeu, de fundo, que não durma, que não ronque ali na mesa, entendeu? Porque é um negócio impressionante. Porque você está liberando endorfinas, é uma sensação de prazer muito grande, entendeu? E assim, cara, a aplicabilidade, meu amigo, a aplicabilidade da acupuntura dentro do tratamento médico, eu fico impressionado assim com os resultados às vezes. Tem gente que não vai funcionar? Tem gente que não vai funcionar, entendeu? O organismo não aceita. Né? Tem gente que não vai funcionar,
Por quê? Porque assim, tem gente que vai ter reação, tem gente que vai ter reação. São poucas pessoas, mas vai ter, entendeu? Até hoje, por exemplo, assim, eu tive pouquíssimos casos, e aí, assim, é onde eu falo da importância de você estar fazendo acupuntura com o médico, entendeu? Porque, assim, você pode ter problema, entendeu? Sim. Você encontra casos... Existem acupunturistas que não são médicos, né? Existe. Então, assim, ó, isso é uma questão polêmica, mas é importante a gente falar, porque, assim, ó, quem abraçou a acupuntura no Brasil não foram os médicos, em primeiro lugar. Quem abraçou a acupuntura no Brasil foram os não médicos. E aí entra uma infinidade de pessoas. Entra fisioterapeutas, entra enfermeiros, entra fonoaudiólogos, entra fisioterapeutas, entra uma infinidade de pessoas. E essas pessoas abraçaram a acupuntura como profissão. E assim, elas vivem da acupuntura, entendeu? Há muito tempo. E depois que o Conselho Regional de Medicina ele reconheceu a acupuntura como especialidade médica, porque não era reconhecido como especialidade médica, eles começaram um processo, tá, de briga judicial para que a acupuntura se torne de uso exclusivo por médico. Tá? Isso ainda está em debate. Então, essa está em discussão. Então, assim, é uma briga de gato e rato. Essas aplicações... Até mesmo nos eletrodos aí, ou das agulhinhas lá. Agulhinhas, eu posso chamar isso? Agulhinhas. Pode me levar a algum problema, alguma doença, por exemplo? Sei lá, me ferir, não sei. Eu não vou dizer doença, Leite, mas vou te dar um exemplo. Por exemplo, não é bem doença. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, paciente grávida vai fazer acupuntura e se for feito em ponto errado, ela pode abortar. É mesmo, velho. É mesmo. A paciente grávida, se fizer a acupuntura e atingiu... Se forem pontos, por exemplo, tem pontos que são abortivos. Chama-se pontos. Né? Pontos. Tem pontos, ou seja, tem canais de acupuntura, entendeu? Que são os meridianos, assim, que são abortivos. Então, se eu fizer em determinados pontos, são abortivos. Entendeu? Assim, tem umas coisas impressionantes. Por exemplo, ó, tem pontos da acupuntura, falando de grávida de novo, que o bebê está em apresentação pélvica, que eu consigo rodar o bebê com a acupuntura. Ou seja, eu consigo botar a cabecinha dele lá no lugar certo, entendeu? Botar a perna para cima e a cabeça para baixo, para que o telespectador possa entender melhor. Mas ela não precisa ter medo, não? Não precisa ter medo. Entendeu? Principalmente com o médico, acupunturista, porque ele conhece os dois lados. É assim, né? Por exemplo, o médico, ele tem, tá, assim, pelo menos se presume disso, que ele tem um tempo de estudo maior. Ele conhece mais anatomia, tá? Ele conhece mais fisiologia. E, assim, na hora de intervir e de diagnosticar alguma patologia por alguma intervenção com agulha de acupuntura, tá? Ele tem mais capacidade de resolver. É isso, entendeu? Então, assim, é um negócio muito interessante. Pois nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. Preparar mais um cafezinho? Ótimo. Doutor Idelfonso Carvalho, médico mastologista e acupunturista, aqui no programa Café com Leite, aqui através da TV Meio. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado para convidar você que nos acompanha em todo o Brasil, pensando em conhecer a região do Cariri, interior do Ceará, terra do Padre Cícero, não conhecia ainda, venha conhecer a nossa região. Nós temos aqui não somente o turismo religioso, nós temos aqui uma série, pesquisa nas redes sociais que você vai encontrar a gama que nós podemos te oferecer a nível de turismo para você vir aqui para a nossa região. Lógico que se você vem aqui para a região, o melhor lugar tem que ter um lugar confortável para você descansar, repousar, relaxar, porque afinal de contas você não vai passar 24 horas no ar, né? Eu vou indicar para você Hotel Café com Leite, sim, ou um hotel confortável, simples, porém com todo o conforto que você merece, tá? Fica pertinho ao lado da Igreja dos Salesianos, aqui em Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Vou preparar um cafezinho para o meu convidado. Grande abraço a todos que fazem a brilhante equipe do Hotel Café com Leite. TV Meio, programa Café com Leite, mantendo você sempre bem informado. E agora eu vou me deliciar de um cafezinho na companhia do meu querido amigo, meu irmão,
Ele que é de Esperantina, né? Esperantina, já decorei, tá vendo? Esperantina, Piauí, ali pertinho de Teresina, onde está sediada a sede da TV Meio, né? Doutor, vamos tomar um cafezinho? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre a acupuntura e a história desse brilhante profissional? Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. De volta, depois de um bom cafezinho, depois de uma boa conversa nesse intervalo, eu estou de volta aqui com o meu convidado, médico, acupunturista, né? Mastologista, é bacharel em Direito, é especialista em Medicina do Trabalho, Medicina legal e perícia Medicina legal e perícia médica, enfim. Eu não sei se ele tem tempo, porque ele me disse aqui que ainda vai fazer uma outra especialização, mas não sei quando, né? Mas vamos esperar. E que venham várias e várias outras. Eu só quero agora fazer mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, né? Muito bem, tá certo, muito bem. Doutor Idelfonso Carvalho é o nome dele. Quer encontrá-lo? Bota aí, ó. Doutor Idelfonso Carvalho, mastologista. Pode só botar o doutor Idelfonso Carvalho, que assim, Encontra, né? No Google, meu amigo, você vai me encontrar na Amazon, vai encontrar meu site, tá? No meu site tem também caminho para todos os lados. Tem, então encontra. Para minha loja, no site. Já a gente fala dessa sua loja aí, desses livros que eu soube aqui nesse intervalo, que você também escreveu, né? Daqui a pouco eu quero saber sobre... O homem também é escritor, eu não sei como é que com essas especializações ainda tem tempo de escrever, mas só tem tempo quem não tem tempo, né? Só tem tempo quem não tem tempo. Doutor Idelfonso, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, que esse é o terceiro bloco, eu não posso deixar de te perguntar sobre essa questão, por exemplo, nós estamos passando por um processo aí pós-pandêmico, essas pessoas com processo, com essas deficiências aí, sei lá, ansiedade, depressão, essas doenças psicossomáticas muitas vezes, né, e tal. E a acupuntura cuida desses pequenos detalhes também? Leite, se eu te disser que eu trato várias pessoas nesse hospital que eu te disse, com ansiedade, com estresse, com coisa. Entendeu? Assim, ó, eu tenho um protocolo lá que eu chamo protocolo das emoções. Entendeu? O que eu faço em todo mundo. Porque assim, quem é que não é estressado hoje, Leite? E principalmente o público feminino, que é o público principal. Mas você é estressado, a ansiedade é um processo natural das pessoas. Mas nós estamos vendo isso aí com excesso. Assim, eu consigo, tá? Modular, porque como eu te disse, a acupuntura, como ela age sistemicamente, eu consigo modular o organismo. Consigo fazer uma modulação, a gente chama às vezes de neuromodulação, entendeu? E aí eu modulo, ou seja, eu ensino o organismo a produzir substâncias que tratam ele de certas coisas, entendeu? De certas patologias, entendeu? Olha, é feito uma anamnese antes, né? Feito uma anamnese. Para saber, porque assim, eu posso imaginar que estou com torcicolo e de repente eu tenho um problema na coluna. Eu não sei se acontece. Eu estou criando situações hipotéticas, porque eu não sou da saúde, né? Mas eu já escuto falar muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma dor aqui lombar e de repente no rim, sei lá, não entendo, né? Mas digamos assim, no coração, eu estou cansado e a dor é... Deixa eu te ajudar. Me ajude aí. Deixa eu te ajudar. Por exemplo, no consultório atualmente, quando eu estou atendendo mastologia, tem vários pacientes que chegam com dor na mama. E eu trato o estômago e resolve. O problema não é na mama, é no estômago. Ou seja, eu trato o meridiano do estômago. Porque o meridiano do estômago, ele desce aqui, ó, no meio do mamilo. Ele vai descendo e desce até lá o pé. Ele vai até o pé. Então eu começo a fazer aqui o meridiano do estômago e a paciente passa dor na mama na hora. E sai até sem o medo de que ela já vai imaginando, né? Que é um problema de câncer de mama, né? Porque assim, ó, entenda só. Tem alguns locais, por exemplo, que são mais sensíveis. Por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer agulha nos dedos, nas pontas dos dedos, e próximas das regiões assim mais de extremidade, você sente mais. Na hora que eu toco a agulha, você sente um estímulo maior do que quando eu faço aqui, na parede abdominal. Por quê? Porque aqui a área é maior, entendeu?
E a quantidade de terminações nervosas é menor do que aqui. Aqui é muito maior. Então, na hora que eu trisco aqui, dói mais. Entendeu? Por exemplo, ó, esse estômago aqui é um estômago do intestino delgado. ID3. É um ponto excelente para dor na coluna. Aqui no dedo menino. Aqui, ó. Nessa dobrinha aqui. Nessa dobrinha aqui. Entendeu? Ó, esse ponto aqui chama-se intestino grosso 4. É um ponto excelente para patologia da face. Dor de cabeça, nariz entupido, dor de garganta. Doutor, aí ó, um dia desse, por exemplo, um dia desse eu peguei uma menina lá no hospital que ela tinha ido para uma festa de final de semana dessa e andou cantando demais no karaokê lá. Ela chegou rouca e sem voz lá. Eu consegui devolver a voz nela tratando aqui com o G4. Então, esses cantores que estão aí no Brasil inteiro. 30 minutos, porque é anti-inflamatório, Leite. Ó, é anti-inflamatório, é analgésico. Eu tenho esse poder. Entendeu? É melhor do que tomar diclofenaco, meu amigo. É verdade, é verdade. Não se encher de medicamento, né? E prejudicar outros órgãos, né, do organismo. Ó, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu também nesse ambulatório. Tinha uma moça tentando engravidar, tá, há algum tempo, e ela não conseguia. Tem 5 anos casada, tentando engravidar, não conseguia. Quando a gente começou a fazer a acupuntura, ela começou a engravidar. Ela me disse que tinha esse desejo, e disse assim, ó, se você não tiver, tá, doença orgânica, ou seja, não tiver defeito de ovário, não tiver defeito de produção de óvulo, não tiver defeito de útero, não tiver defeito de trompa, e o seu marido também não tiver nenhum defeito, a gente consegue estimular, entendeu? Tá? Tem defeito? Não, ele tem que corrigir o defeito, entendeu? Defeito estrutural do corpo, entendeu? Tá? Então, assim, a acupuntura, ela age praticamente em tudo. Tudo. Entendeu? Estudos científicos comprovam isso. Estudos científicos comprovam isso. Entendeu? Então, tal, por exemplo, assim como eu estou lhe dizendo, nós falamos no bloco anterior, quem primeiro abraçou a acupuntura no Brasil foram os não médicos. E depois de tantos estudos, entendeu, feitos e comprovados, e mais isso, e mais aquilo, a acupuntura, ela foi trazida para a medicina como uma especialidade médica. A origem é chinesa, é? Chinesa. É um negócio milenar. Eu fico até me perguntando, rapaz, como é que esses caras descobriram isso, entendeu? Há tanto tempo atrás. Ó, eu tô assim, eu logo eu vou começar, eu vou trazer aqui pro Cariri, eu fiz um treinamento agora em novembro, no último congresso que teve, que é para tratar cefaleias crônicas, ou seja, aquela cefaleia que não passa, que é diária, que tem mais de 3 meses, ou seja, cefaleia crônica, que a gente pode chamar de uma enxaqueca, entendeu? Aquela coisa que tira a tua qualidade de vida. Eu vou começar a tratar com acupuntura e toxina botulínica. A gente associa a toxina botulínica, ou seja, o botox, não especificamente o botox, porque o botox é só uma marca, né? É uma marca, mas a toxina botulínica com acupuntura para que você possa cessar essas dores e possa te devolver qualidade de vida. Então eu vou... E fazer você sair da medicação. Fazer você sair da medicação. Entendeu? Porque assim, as pessoas não sabem, Leite, mas assim, ó, quem toma anti-inflamatório e analgésico todo dia, tu sabia que o analgésico e o anti-inflamatório, ele pode induzir uma dor? É mesmo. Porque o objetivo é... Chama-se cefaleia ou então dor induzida por analgésico. Ou induzida por anti-inflamatório. Ou seja, ele chega num ponto que ele dá um rebote. Ele não tem mais a ação analgésica dele, não tem mais a ação anti-inflamatória dele. Ele começa a fazer o efeito contrário. Aí, assim, como é que eu trato isso? A primeira coisa é cortar tudo. Como se eu cortasse mesmo, tirasse aqui, separasse um do outro. Aí eu corto, tiro a medicação toda, aí começa a fazer um anti-inflamatório, que geralmente é um corticoide, aí depois eu vou reintroduzindo tudo de forma modulada, ou então eu vou introduzindo outra forma de tratar, que a acupuntura é uma delas, para que eu possa dar mais qualidade de vida a essa pessoa, dar mais resultado a essa pessoa no tratamento. A acupuntura também cuida, por exemplo, de uma boa alimentação? Então, assim, ó, a alimentação, Leite, ela está relacionada com tudo na minha vida. Tudo. Entendeu? Assim, é até uma forma de ter saúde e uma forma de adoecer. Entendeu? Então tem a dietoterapia chinesa. Então, assim, todos os alimentos,
eles têm uma força yin e uma força yang. Que assim, a acupuntura, ela é parte desse preceito de que o corpo ele tem que estar em equilíbrio. Por isso que tem aquele símbolozinho que tem um olhinho preto de um lado e um olhinho branco do outro. Então aquilo é o símbolo do yin e do yang. Entendeu? Que é a noite, o dia, entendeu? O frio, o calor, entendeu? Então assim, sempre que eu tenho um lado, eu tenho que ter o outro para poder equilibrar. Então quando é que eu adoeço? Quando o meu corpo está em desequilíbrio. Ou seja, isso quer dizer que a acupuntura, de um modo geral, como tem a especialização em mastologia, como tem o cardiologista, como tem o neurologista, como tem enfim, pediatra, etc., etc., a acupuntura olha do dedo à cabeça. Do dedo à cabeça. Entendeu? Assim, é por isso que eu digo que, assim, que eu me tornei um mastologista mais poderoso. Por exemplo, tem paciente hoje que chega com dor no ombro e ela sai de lá sem tomar medicação e eu tiro ali na hora, sem passar remédio, sem nada, uma dor no ombro dela. Ela chega lá com dor de cabeça, eu tiro na hora ali uma dor de cabeça, sem mandar para o pronto-socorro, sem prescrever nada ali na hora. Entendeu? Muito bem. Agora, então, assim, me diga uma coisa, diante de todas essas circunstâncias, de todo esse volume de ações que você tem, ainda dá tempo de escrever? Então dá, Leite, porque assim, ó, o que eu, assim, eu tô com 9 livros lá publicados. 9? 9. Assim, sendo que eu pedi a um colega para traduzir, tá? Então, assim, eu fiz um livro que eu falo sobre perdão e reconciliação familiar. É uma história bem interessante, entendeu? Eu chamei ele de Os Segredos de uma Vida Extraordinária. Eu peguei a história de José do Egito, da Bíblia. Para quem não conhece a história de José do Egito da Bíblia, o José ele foi vendido lá pelos irmãos como escravo lá para o Egito e o José se tornou governador do Egito. Então assim, ele tem uma história de que os irmãos traíram ele, venderam ele, de mágoa, de muita coisa ruim. E o José, naquela época que o Egito virou uma grande referência, porque o José teve esse processo de preparar o Egito para isso, ele reencontrar os irmãos, e lá ele perdoou os irmãos. Então eu saí pegando a história de José e saí contextualizando ela para com essa pegada mais coach, que é uma história que eu gosto muito, de PNL, de programação neurolinguística, e saí dando essa pegada para que você possa aprender a perdoar e se reconciliar, entendeu? Com quem você queira, entendeu? Então, assim, esse livro eu mandei traduzir, que se chama Os Segredos de uma Vida Extraordinária. Está lá na Amazon. Ele tem tanto a versão em inglês como a versão em português. Então ele fala de perdão e reconciliação familiar. Então você vai ter a oportunidade de saber da história de José do Egito e ter a minha contextualização lá dentro. Tinha coisas que eu já tinha escrito, eu só fiz organizar. Por exemplo, quando eu ia comprar meu apartamento, eu dizia lá que estava comprando um apartamento, que eu financiei em tanto tempo, entendeu? Que isso. Eu coloquei umas histórias do meu pai, que ele comprou um terreno por 40 mil e hoje em dia vale milhões, entendeu? Então eu saí pegando tudo isso que eu já tinha escrito e organizei no livro, entendeu? Por exemplo, eu escrevi um sobre... Não tem nada a ver com medicina, tem a ver com minha vida, que é investimento... São exemplos, são livros de autoajuda, por exemplo? O de investimento imobiliário não, livro técnico. Não, aí é um técnico. Livro técnico. Que assim, que eu escrevi juntamente com 2 pessoas, 2 corretores de imóvel e um outro advogado, entendeu? Esse chama Investimento Imobiliário Inteligente. Aí eu conto casos de que aconteceu comigo. Por exemplo, eu comprei um apartamento de 270 mil, que eu financei, de 350 mil, que eu financei 270, e vou pagar 1.200.000, 1.300.000 desse apartamento. Isso é legal, entendeu? Assim, eu só fiz isso uma vez na minha vida. E nunca Mas mais onde se encontra os livros de Dr. Ildefonso Carvalho? Os livros do Dr. Ildefonso Carvalho, eles estão na Amazon. São 9. 9 e uma edição em inglês. Você encontra na Amazon. Então, assim, eu publiquei, está lá na Amazon disponível, você lê de graça, eu deixei todos de graça no Kindle. E atualmente eu estou num processo... Então, acesso a todos esses livros gratuitamente? Todos esses livros, gratuitamente. Inclusive tem um de direito, que é o Prevenção Quaternária na Saúde. Que é um assunto que, assim, que para quase todo mundo que eu pergunto, os advogados e os médicos, poucos sabem me dizer o que é. O que é prevenção quaternária? Legal, né? Olha aí. O que é prevenção quaternária? Quer saber?
Acesse a Amazon, né? Amazon. Procura lá. Procura como? Pelo título. Só botar aí Ildefonso Carvalho. Assim, Carvalho. eu peço para colocar só Ildefonso, porque assim, ó, os primeiros livros que eu lancei com o sobrenome da mamãe, que é Oliveira. Então tem Ildefonso Oliveira. Os outros eu já lancei com o sobrenome do papai, Ildefonso Carvalho. Então só colocar Ildefonso, aí vai aparecer lá. Tem 2 Ildefonso na Amazon. Um internacional e o brasileiro, que sou eu. E esse brasileiro já está se internacionalizando porque está indo lá traduzindo. Eu traduzi um livro com um colega, eu paguei a tradução e botei lá ele traduzido lá em inglês. Então tem um livro publicado em inglês. Então, nossa conversa tá boa, mas eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos tomar um cafezinho. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho, vou me deliciar de um cafezinho, beber uma água mineral São Geraldo com o meu convidado, o médico, também agora escritor, né? Dr. Ildefonso Carvalho. Eu volto em instantes. Rapidinho, já bebi uma água, eu já me deliciei de um cafezinho. Doutor, mas eu preciso lhe agradecer. Muito obrigado, foi muito bom essa nossa conversa. E só resta aí agora o compromisso de repente, escolher o bacharel em medicina, em direito da medicina aí, né? Ou sobre os seus livros, enfim, tantos temas que nós temos aí, viu? Muito obrigado e volto mais vezes aqui para tomar um cafezinho Eu, assim, estou sempre à disposição. Um prazer falar para o Piauí, tá? Falar para a TV. Um abraço para seu pai, um abraço para seu pai. Papai, mamãe, seu José Afonso, Dona Irena, em Esperantina, entendeu? Meus irmãos, todos os parentes em Esperantina, um grande abraço a vocês, tá? E é sempre um prazer, tá? E estar aí com vocês, eu gosto muito desse nosso convívio e, assim, gostei demais ver o desenvolvimento da Esperantina. Parabéns ao prefeito, o Temístocles, tá? Que é o nosso vice-governador e se torna governador momentaneamente. E muito obrigado a todos vocês. Obrigado, meu amigo Leite, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente se encontra em outra oportunidade. Já, vamos aguardar, né? Eu quero também me encontrar todos os domingos com você que me acompanhou até agora. Agora sim você pode descansar, porém lembre-se que amanhã, segunda-feira, uma semana maravilhosa, com muitas informações que você absorveu aqui. Faça isso todos os domingos, coloque na sua agenda. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus.